Doutor, o que é que caracteriza-se por esclerose múltipla? É uma doença crônica, desmielinizante, autoimune e compromete 2 vezes mais as mulheres que os homens. Doutor, como é o quadro clínico dessa doença? Olha, Galvão, o quadro clínico é muito variável, porque essas placas de desmielinização do sistema nervoso central podem ocorrer em qualquer lugar. Então, por exemplo, pode ter bastante placa no cérebro, próximo aos ventrículos cerebrais, na medula espinhal, no tronco cerebral. Então, dependendo de onde essas placas se localizam, a gente tem um quadro neurológico diferente. Mas para os radioouvintes, Galvão, é importante dizer que qual sinal que os pacientes apresentam, a gente pode dizer que é uma fraqueza muscular. Dr. Beni, em que se baseia o tratamento da esclerose múltipla? Então, o tratamento, nos surtos agudos da doença, a literatura diz para a gente fazer pulsoterapia, que é administrar altas doses de corticoide endovenosas, 1 grama, EV durante 3 a 5 dias. E fora dos surtos, tratar com medicamentos, né, interferon, copaxone, que a literatura preconiza para esparçar os surtos ou para melhorar a intensidade desses surtos. Agora, na minha opinião, trabalhando com reabilitação há tantos anos, eu acho que a medicina peca um pouco no mundo inteiro a não valorizar o estado emocional dessas pessoas, Galvão e radioouvintes. Por quê? Porque a esclerose múltipla, por exemplo, no Brasil, a prevalência é de 18 para cada 100 mil pessoas. Enquanto que, por exemplo, no Canadá, em Toronto, ela é 10 vezes mais prevalente, de 180 para 100 mil pessoas. Então está bem estabelecido que a tristeza, a depressão, a falta de exposição solar é predisponente para acarretar a doença. Então, veja bem, o médico, o neurologista, ele tem que prestar atenção nesse aspecto, porque nós temos que valorizar os terapeutas e os psicólogos nessa doença. E isso não é valorizado no mundo inteiro. Eu só acredito na cura da esclerose múltipla quando a gente associar a medicação, né, que a gente tem que valorizar o esforço humano, científico desses medicamentos, mas com que as pessoas se resolvam a si mesmas, que comecem a aprender, por exemplo, a perdoar os outros e muitas vezes, Galvão, a perdoar a si mesmo. Essa é uma opinião pessoal. Eu acho que o psicólogo é uma pessoa extremamente importante nessa doença. Dr. Beni, explique para os nossos ouvintes, a esclerose múltipla tem cura? Tem cura. Eu tenho pacientes que a gente considera absolutamente curados. Mas eu repito, eu só acredito na cura quando a pessoa se resolve dentro de si mesma. Porque é uma doença autoimune. Quem fabrica a doença é a própria pessoa. No caso da doença estar localizada, as células que deveriam nos defender, elas agridem a bainha de mielina, que é como se fosse a capa preta de um fio de telefone, por exemplo. Então, eu acho que a resposta para essa doença, que é uma doença complicada, olha, na minha experiência, as pessoas com esclerose múltipla são pessoas complicadas emocionalmente, que precisam resolver, precisam aprender a viver, precisam aprender, talvez, a valorizar a vida, sobretudo aprender a perdoar. Que orientação o senhor, como médico, patologista neuromuscular, passa para os nossos ouvintes? Eu acho, Galvão, que a coisa mais inteligente que eu tenho para dizer aos rádio-ouvintes agora é que sensibilizar os neurologistas, que é ao lado da medicação, porque a saúde não se compra na farmácia, a saúde é um estilo de vida. E a esclerose múltipla não se cura na farmácia. Ela precisa da ajuda dessa resolução pessoal de cada um. É cada um dos pacientes vítimas dessa doença, que é uma doença chata, né, crônica. Depende muito do paciente querer e ter vontade de viver e ter uma melhor qualidade de vida. Eu acho que essa é a mensagem mais inteligente que eu tenho para deixar. Que peçam ajuda aos terapeutas,
Peço ajuda aos psicólogos e façam uma reflexão dentro de si mesmos, porque a resposta está aí. Estivemos entrevistando o Dr. Benny Smith. Ele é patologista neuromuscular.